Olá, galerinha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Como tem passado esses dias? Tem se cuidado direitinho? Tem mantido a higiene das mãos, lavando com sabão? Tem usado álcool gel? Sei que vocês têm ficado em casa, não é? Vamos nos cuidar, porque brevemente nós vamos estar juntos novamente. Nós vamos iniciar nossa aula hoje de geografia. Estamos iniciando também o livro 4, tá? Então você vai pegar o seu livro 4, vai abrir aí na página 208, onde nós vamos estar estudando urbanização e problemas sociais. Vocês vão acompanhar aí o slide, tá? Procurando assim, se esforçando o máximo para poder estar compreendendo o que nós estamos falando. Então, a nossa aula é urbanização e problemas sociais. Em geografia, nós iniciamos este ano estudando paisagem natural, cultural. Iniciamos um pouco de urbanização, um pouco de cidade, metrópole, né? E hoje nós vamos estudar de forma mais profunda urbanização. Então, siga o slide. Cidade, o que você entende por cidade? O que é cidade? Aqui nós estamos vendo, né, uma jovem olhando, né, para a cidade. Então, o que é cidade? Cidade é o espaço onde se concentram moradias, pessoas, forma de construções e etc. Ela é o lugar também onde se concentram comércios, prestações de serviços, indústrias. É o lugar onde mais se notam a transformação humana. E o que nós vamos ver ao longo dessa aula é o que são essas transformações e o que é urbanização. Observando essa imagem aí, né, aqui no seu livro, né, no nosso livro tem também, quando nós observamos aí essa imagem, nós podemos perceber que a imagem 1, né, a imagem 1, ela reflete uma área de classe social baixa, ou seja, né, a periferia. Nós observamos, né, casas muito perto uma das outras. Observamos que ela não está em um nível plano, né? Então se trata aí de uma periferia. Na imagem 2, em nosso livro, né, como aqui também no slide, nós estamos vendo aí um centro comercial com prédios altos, né? São áreas diferentes e que pertencem a um local urbanizado, né? Uma mesma cidade, porém, lugares bem diferentes e que apresentam um poder aquisitivo diferenciado, né? Uma classe social bastante diferente uma da outra. Observando duas imagens, percebemos que urbanização ele é um processo dinâmico, não é um processo atual. Ele vem acontecendo há décadas, né? Mas que ocorre de maneira bem diferente. Vocês vão entender esses fatores, né? O porquê de tudo isso. Nesse infográfico, nós temos fatores de diferenciação das cidades. Nós temos vários fatores, mas nós vemos aqui os principais para que vocês possam ter uma noção do que nós estamos estudando. Então, aqui você vê, né, esses fatores que nós vamos ver agora, cada um. Geográficos, sociais e econômicos e históricos. Geograficamente, como assim fatores geográficos? Né? O que nós entendemos disso daí? Vamos aqui na página 209 do nosso livro. Os grandes centros urbanos, eles se diferenciam muito geograficamente. Vocês puderam ver nas imagens no início do nosso estudo que na imagem 2 nos mostra um lugar plano, né? O centro da cidade plana. Já na imagem 1 nós percebemos um processo de favelização. Neste local, geograficamente, foi desenvolvido em morros, né? Vocês puderam ver, né, um morro, as casas, né, construídas uma pertinho da outra em um morro.
Então, isso é uma prova de que a urbanização não ocorre da mesma maneira em todos os lugares. Um outro fator, os fatores sociais e econômicos. Como assim? Nessa imagem, vocês podem ver que um lado tem um poder aquisitivo bem melhor que o outro. Notamos que o nível social de um é bem diferente do outro. Portanto, esses fatores sociais e econômicos são juntinhos um do outro e que, infelizmente, são fatores dentro de uma urbanização, da distribuição dentro de uma cidade. São, níveis bem diferentes. Temos aqui agora os fatores históricos, que nada mais é que a história daquele lugar. Nessa imagem podemos ver a nossa capital Belém, há décadas atrás, há muitas décadas atrás, tá? Então aí nós temos a catedral, como vocês podem ver aqui, nós temos a catedral e desse lado aqui nós temos a Praça da República. Olha como era antigamente, Vê se dá para vocês visualizarem um pouco aí de como ela era antigamente. Observamos, que as construções aqui não ficou tão nítido, mas dá pra gente notar que as construções elas não são mais as mesmas. As cidades elas estão em constantes mudanças. Elas estão em constante mudanças. Vamos observar agora aqui a catedral. Então observe que ao redor da catedral, já teve, já algumas construções mais modernas e aqui na Praça da República também, nós podemos observar já casas, esse prédio aqui já bem moderno. Então as cidades elas estão em constante mudanças. Não esqueça que fatores geográficos e econômicos e históricos, eles fazem com que as cidades se diferenciem e o fator de urbanização sejam distintos entre si. A urbanização, industrialização e o êxodo rural estão ligados e ela segue uma sequência lógica de fatos. Tá? Nós vamos aqui agora na página 211, tá? Estamos falando agora de industrialização e o êxodo rural. Então aí tem uma imagem, que está aqui em nosso livro também, vocês vão acompanhar direitinho. Então elas estão ligadas, elas seguem uma sequência lógica de fatos que foram ocorrendo, onde um foi puxando o outro. Êxodo rural e industrialização, quem veio primeiro? Vocês se lembram? A industrialização, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Europa estava quebrada. O que houve é que ela parou de produzir, então não tinha o que exportar. O Brasil, diante dessa dificuldade, começou a investir em industrialização, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, como vocês estão vendo aqui. Isso foi na década de 1960 a 1970. Era a novidade do momento, esse processo de industrialização. O que aconteceu? As pessoas do campo, que já estavam sendo substituídas pela modernidade, que as máquinas, a mecanização do campo, já estavam fazendo, que essas máquinas já estavam fazendo o trabalho do homem. As famílias começaram a se desesperar e saíram da zona rural para a zona urbana à procura de serviços, Então aconteceu aí, um processo de êxodo rural. Na cidade foram atraídas para o trabalho nas indústrias, como vocês estão observando aí. E isso isso aconteceu, não foi só no passado, tá? Até hoje, atualmente, isso vem acontecendo, Essa mudança, esse êxodo rural, as famílias à procura de melhores condições de vida, para passar para os seus filhos, tá? Então, atualmente, isso ainda acontece. Observe agora o esquema, a relação entre os processos de industrialização, o êxodo rural e o crescimento das cidades. Então, vocês perceberam, aí no que nós falamos agora, como ocorreu esse processo, quem veio primeiro, Então, vamos ver aqui agora, a mecanização
foi um fator principal nessa história, tá? Então, a mecanização do campo, ela foi um processo principal, foi um fator principal nessa mudança, né, que levou essas famílias a saírem, né, da zona rural para a zona urbana. Então, foi a mecanização, né, que faz parte dessa história aí. Com a chegada dessas máquinas agrícolas, né, então, daí os trabalhadores já se sentiram inúteis, né, naquele local e assim partiram para as cidades. Outro fator também para essa mudança, né, do êxodo rural foram os problemas climáticos. No Nordeste, principalmente, né, a grande problema de estiagem, a falta de chuva e como viver da agricultura se tem um solo pobre, né, como vocês estão observando aqui, né, um solo pobre, né, porque não tem nutrientes para esse solo, né? Então, devido a esses problemas climáticos, devido à retirada da vegetação, que são nutrientes para o solo, então esse solo ele vai empobrecendo, né? E aí sem chuva também, então não tem como essas famílias permanecer naquele lugar. Então foi mais um motivo para o homem partir para o trabalho na cidade. A industrialização, com o crescimento das indústrias, o espaço urbano começou a precisar da mão de obra para o trabalho nas fábricas. Então, com grande oferta de emprego, a população rural se deslocaram também, né? Nós estamos vendo aí mais um motivo para essa mudança, né? Então, o aumento aí de mão de obra, né? Para o trabalho nas indústrias. Então, levou também, foi um dos motivos que levou essas pessoas também a sair. Então, para o processo do êxodo rural. Vamos agora para a página 212. Então, nós observamos, né, que com todos esses fatores que levaram, né, para o êxodo rural, então com isso nós observamos, né, na zona urbana como acelerou o crescimento das cidades. Então, e esse crescimento ele foi acontecendo de uma forma desordenada. Por isso que nós, né, observamos uma situação dessa aqui nos grandes centros, né, a favelização. Porque as pessoas iam, né, não tinham um terreno próprio, não tinha uma casa própria, e aí eles iam construindo onde dava para eles, né? Então era um terreno abandonado, então eles passaram a fazer as suas moradias nesse terreno. Então toda pessoa que ia chegando, né, da zona rural, elas iam construindo ali naquele terreno que não tinha dono, né, um terreno da prefeitura, e construindo assim as suas casas. Então houve o quê? Um crescimento desordenado nas cidades, tá? Como vocês estão vendo aí. Então nós podemos ver nessa imagem que vocês estão vendo aqui esse grande problema. Então aqui nós estamos, essa imagem ela mostra aqui o êxodo rural e aqui um processo de urbanização, né, desordenada dentro das cidades. Observe aí também. Aqui também é uma favela, né, em um dos grandes centros da cidade do Brasil. A favela ela é um dos problemas, né? E as causas feitas em lugares, essas casas foram feitas, como eu falei, em lugares desapropriados, né? Sem rede de esgoto, sem calçamento, né? Uma casa, como vocês estão vendo aqui, uma muito próximas uma da outra, né? Muitas dessas casas são construídas também moradias no quintal dessas casas, então elas vivem assim em um local muito tumultuado, né? Muito perto um do outro. É uma desordem total, né? Onde nós observamos isso daí. E aí ocorre a desigualdade social, né? Então, nessa imagem, como vocês estão vendo, né, de um lado
nós temos a favela, né, de um crescimento desordenado, casas uma em cima da outra, e aqui desse lado nós estamos vendo, né, uma moradia de luxo, né, um prédio de luxo, um local já mais sossegado de uma moradia. Então, nessas favelas, né, como nós já sabemos, são lugares onde moram pessoas com uma renda familiar bem inferior do que este lado aqui da cidade, que nós estamos vendo aqui no slide. Aqui nós vemos aqui uma vida bacana, uma vida tranquila, né? E do outro lado, a favelização, um local já bem diferente. Então, nós já observamos a classe social, né? Como ela é diferente, como existe, né? Essa classe social aí, bem diferente uma da outra. Vamos aqui para a página, no nosso livro, na página 214, onde nós estamos falando agora sobre a favelização. Então, as classes sociais aí é bem diferente. Então, tudo isso causado pela rápida urbanização. São as consequências negativas do êxodo rural. Tá? Então, vocês não esqueçam disso daí. Esses fatores, né, foram acontecendo devido à aceleração da mudança, né, dessas famílias da zona rural para a zona urbana. Então, a urbanização nas cidades foram crescendo desordenadamente. A classe social muito diferente, tá? Então, não esqueçam. Então, vamos ver aqui. Eu quero que vocês, que fiquem bem gravados, que a industrialização que levou o êxodo rural, que levou à distribuição da má ordenação desses centros urbanos, tá? Então, vamos lá novamente. A industrialização que levou o êxodo rural e o êxodo rural que levou à distribuição da má ordenação dos centros urbanos, ok? Então, nós encerramos aí a nossa aula e agora é com vocês. A página 218 a 223 nos exercícios de aplicação e propósito, tá? Um grande beijo e um bom estudo para todos.